Oi, pessoal, eu sou a Isabelle. Se você curte relatos sobrenaturais, você está no lugar certo. Então já se inscreve no canal, ative as notificações e lembre-se de curtir o vídeo logo pelo início, pois ajuda muito a entregar para outras pessoas. E vem comigo explorar o sobrenatural. Irmãos briguentos. Éramos em 3 irmãos, e sinceramente não faço ideia de quantos anos eu tinha na época. Meus 2 irmãos estavam ali, entre 3 e 5 anos. Mas eu era tão pequena que não me lembro direito. Só sei que as brigas eram constantes. E claro, eu estava sempre no meio, sendo o bebê da mamãe. Isso significava que eu recebia a proteção do meu irmão mais velho, enquanto era espancada ou carinhosamente provocada pelo meu irmão do meio. A nossa mãe estava sempre chamando a atenção de todo mundo, mas não adiantava muito. Nós morávamos bem na beira do mato, numa casa simples onde, para ser sincera, não havia muita coisa para fazer. Éramos pobres. Então, o que iluminava a casa era o fogo do fogão a lenha. Nas nossas brincadeiras e brigas, soltávamos xingamentos espirituais que para nós eram as piores ofensas. Seu diabo, seu demônio, seu lazarento, era assim que nós nos chamávamos aos gritos, cada vez que alguém irritava um ao outro. E lá estava nossa mãe, tentando controlar o caos, mas parecia algo impossível. Todo mundo discutia, gritava e o ambiente estava tão carregado que dava para sentir no ar. Foi então que, de repente, no canto da casa, perto da chaminé do fogão, ouvimos um som que nunca mais esqueci. Um assobio, ou um canto, não sei ao certo. Tão forte que pareceu cortar o ar. Era estridente. Um som que feria os ouvidos, sabe? Não sei explicar se era um passo ou alguma coisa. Mas ele se repetiu. Saci Pererê, com uma força que fazia o som doer lá no fundo do ouvido. Naquela hora, todos nós congelamos. A briga parou, os xingamentos silenciaram e a sensação foi de puro espanto. Nossos ouvidos chegaram a arder com aquele som esquisito e inesperado. E assim, o silêncio tomou conta de todos nós. Depois daquele dia, nas seguintes noites a gente se recolhia quietos, sem fazer tanto alarde. Parecia que algo havia mudado, como se aquele assobio tivesse vindo para nos dar uma lição. Claro, quando chegamos à adolescência, as brigas voltaram com tudo. Mas nunca mais ouvimos um assobio tão agudo e arrepiante como aquele. Graças a Deus. É isso, Isa. Esse foi o meu relato. Espero que goste. Será que era o Saci? Pode ser que era o Saci. Porque o Saci que subia, mas se ele subiu perto, quer dizer que ainda estava longe. Foi só tipo um aviso. Dá pra vocês parar, que senão eu vou aí? Credo, gente. Ou será que foi Deus que fez esse som pra dar uma acalmada no nervo deles, pra eles ficar mais calmos, pra ter mais respeito um pro outro? Ou foi um espírito, alguma coisa que passou ali pra assustar eles? Ah, não sei. Você que tá assistindo, o que você acha que era? Comenta aqui pra mim que eu vou adorar saber a sua opinião. E vamos então para a nossa próxima história de hoje. Relato de uma adolescente rebelde. A adolescente rebelde em questão sou eu mesma. O ano era de 1995. Uma época que nem toda casa tinha uma televisão que funcionasse bem. Nas áreas mais afastadas, como na nossa comunidade, o ponto de encontro era a casa de uma senhora que era tia e madrinha de praticamente todo mundo. No caso, ela era minha madrinha. Mas, como todo mundo, eu ia até a casa dela à noite para assistir TV. Era uma tradição. A partir das 7, a sala dela começava a se encher e ficava todo mundo por lá até umas 9h30, horário que as novelas terminavam. A novela da época começava às 7. Depois vinha o Jornal Nacional e, finalmente, a tão esperada novela das 8. Mas, às vezes, quando a programação era especial, como nas noites de tela quente, ficávamos até mais tarde, dependendo do filme que seria passado, e se as netas da madrinha também estivessem assistindo. E esse dia era justamente uma dessas noites de filme especial. E eu,
Espertinha e curiosa, resolvi ficar até o fim, mesmo sabendo que já era tarde. Quando o filme terminou, percebi que já era quase 11 horas da noite. Agora, para entender minha atenção, na época diziam que 10 horas e 3 horas da manhã eram horas mortas, aquele período sombrio que os espíritos e almas vagavam. E a minha rota de volta para casa passava justamente à frente de uma igreja católica, que, reza a lenda, durante a noite as almas vinham orar ali. E havia até rumores de que uma freira morava na igreja. Nunca houve uma freira de verdade na localidade, mas as histórias sobre essa figura espectral eram conhecidas por todos. Então, lá estava eu, voltando sozinha pela rua escura, e ao passar pela igreja avistei uma luz acesa, num pequeno quarto que ficava na lateral, e com uma janela de vidro transparente. Para o meu desespero, passou uma figura pela janela. Não vi claramente o que era, mas naquele instante senti um pavor subir pela minha espinha. Meu coração disparou e eu corri como nunca. Parecia que meus pulmões iam explodir, mas o medo era maior que qualquer dor. Depois daquela noite aprendi a lição. Se as horas mortas estavam chegando, era melhor evitar. Ficar na casa da minha madrinha até tão tarde. E, de certo modo, isso me fez aprender o valor de ouvir certas histórias e respeitar as lendas. Obrigada por ler o meu relato. Sei que não parece muito sobrenatural, mas para mim foi. E até hoje me marcou muito. Eu te agradeço por enviar a sua história. É sim sobrenatural, gente. Não precisa ser aquele, nossa, que sobrenatural. Mas não deixa de ser sobrenatural. Tudo que você sentiu medo, tudo que você viu que você não tem explicação, é sobrenatural. Quer o que você quer ou não, querendo ou não, vai ser sobrenatural. Às vezes a gente até tenta dar uma explicação plausível aí pra não ter que ficar pensando nisso, mas é sobrenatural. Se não tem explicação, é sobrenatural. E credo, gente, será que o que ela viu era uma pessoa e ela assustou por causa das lendas? Ou realmente ali era uma das figuras que assombrava? Você nunca foi atrás de ver se tinha alguém na igreja aquela noite? Eu teria ido. Ou não também. Mas só pra saber se eu tinha visto realmente alguma coisa. Ou se era alguém, porque às vezes ela ficou com medo e era alguém que tava lá na igreja fazendo alguma coisa. Tadinha. Mas é isso, gente. Vamos então pra nossa próxima história de hoje. A sombra que imitava. Na casa do meu vizinho, o quintal era grande, cheio de pequenas construções, e tudo sempre parecia um pouco abandonado, mesmo quando estava arrumado. Uma tarde eu fui até lá para chamar o filho dele para brincar. Ele tinha cerca de uns 10 anos. Acreditava que o mundo era só brincadeira. Parei em frente ao portão, olhando para dentro, e foi aí que vi algo que me arrepia até hoje. Na escuridão daquele quintal, apareceu um rosto de criança. E era completamente preto, mas ao mesmo tempo conseguia ver os contornos nítidos, como se a sombra tivesse uma vida própria. A princípio, achei que era meu amigo tentando me assustar. Então, fiz um movimento com a cabeça, inclinando para o lado. E o rosto fez o mesmo, sem entender muito. Mas, achando engraçado, comecei a brincar, mexendo a cabeça para um lado e para o outro, movimentando para frente e para trás. E o rosto fazia cada movimento meu com uma precisão impossível. Depois de um tempo, comecei a rir e disse: "Para de me imitar." Foi aí que a sensação estranha começou. Uma parte de mim sabia que algo estava errado, mas nesse momento eu não sabia mais como ignorar aquilo. Minha amiga chegou e, ao ver que eu estava vendo, ficou em silêncio com os olhos arregalados. Ela também viu aquele rosto preto, a sombra que imitava cada movimento nosso, se estivesse rindo e zombando de nós. Assim, quando o vizinho, sem perceber o que estava acontecendo, acendeu a luz no quintal. A luz invadiu o lugar, iluminando cada canto. Nós duas demos um passo para trás esperando ver alguém ali. Alguma criança, qualquer coisa que explicasse aquilo. Mas o quintal estava vazio. Não havia ninguém ali. Só o silêncio e a sensação fria que parecia apertar o nosso peito. Desde aquele dia, nunca mais me aproximei do portão daquela casa ao entardecer. Algo naquele quintal me observava. E eu sabia que não era meu amigo, nem brincadeirinha. Era algo além. Algo que até hoje, quando me lembro, ainda me faz olhar para cima. É isso, gente. Esse foi o meu relato. Talvez tenha ficado um pouco confuso, mas, resumidamente, era uma sombra que imitava e me deixou com muito medo. O que era aquela sombra?
Alguém poderia me ajudar a entender? E o que era essa sombra, gente? Será que era tipo um espírito mímico, um skinwalker, uma entidade? Pode ser que seja um skinwalker ou um espírito mímico também. As duas opções são válidas. Mas que medonho pra você, mas que interessante, né? Esse ser ir lá e ficar imitando assim do nada. Você chega lá, tem uma cara imitando você. Credo. Bom, você que tá assistindo, o que você acha que era? Comenta aqui pra mim. E vamos então para o nosso próximo relato de hoje. Adeus a minha esposa. Era 4 de junho de 1994, uma data que nunca mais esqueci de apagar da minha mente. Eu estava exausto. Não havia conseguido dormir direito. Minha esposa estava internada na Santa Casa de Piracicaba, lutando contra sérios problemas nos rins. Era sábado, silencioso e vazio. Os filhos já tinham saído de casa e eu fiquei ali, inquieto, tentando acalmar o coração. O médico dela, Dr. Eudes, havia me dado um fio de esperança. Ele disse que, com sorte, ela teria alta na segunda-feira, dia 6. Essa notícia me mantinha em pé, me dando força para acreditar que logo ela voltaria para casa. Por volta de 1 hora da tarde, eu estava meio ao silêncio, perdido nos pensamentos, enquanto ouvi uma voz. A voz dela, clara e suave, chamando pelo meu apelido que só ela usava, como se já estivesse ali ao meu lado. Meu coração se encheu de alegria e a primeira coisa que pensei foi: ela teve alta, ela voltou para mim. Levantei-me depressa com a emoção dominando cada passo e fui direto para a copa cozinha. Abri a janela para ver o quintal iluminado como se a presença dela estivesse ali, preenchendo cada canto de nossa casa. E de repente, eu vi ela entrando pelo canto de olho de nossa casa. Mas algo estava diferente. Ela falava uma língua que eu quase não entendia. Uma linguagem distante, quase como se tivesse vindo de outro mundo. Naquele momento, um parente apareceu na frente do nosso portão. Quando eu o vi, eu já soube. Num misto de dor e compreensão. Com a voz trêmula, olhei para ele e disse: ela faleceu, não foi? E ele, em um sussurro de tristeza, confirmou: sim, acabou de falecer. A realidade caiu sobre mim, mas ao mesmo tempo tudo fez sentido. Era sábado, e o hospital nunca daria alta no sábado. A porta da sala estava trancada, e por onde ela teria entrado? Aquela não era uma visita qualquer. Ela havia voltado apenas para se despedir. Apenas para dar um olhar na casa pela última vez e da nossa família. Eu sabia o quanto ela queria voltar para casa para ver os filhos. Apenas mais uma vez, para sentir o calor do lar. Com o tempo, encontrei consolo na certeza de que Deus planejou tudo esse adeus, esse último encontro entre nós. Aceitei com o coração apertado, que foi como deveria ser. Minha esposa veio à nossa casa uma última vez para se despedir. E mesmo na dor, eu não ouso contrariar os desígnios de Deus. Obrigado por ler a minha história. E é isso, Isa. Obrigada. Achei triste. Achei muito triste, comovente. Coitado do senhor, mas que bom que ela se despediu e você ficou com o coração leve, não ficou naquele sofrimento, naquela angústia. E é isso, gente. Coitado, né? Tem nem muito o que comentar. Vamos então para o nosso próximo relato de hoje. Experiência pós-morte. Eu sou o Lucas e vou contar para você o que aconteceu comigo naquela noite que mudou tudo. Eu tinha 23 anos, já era bem conhecido no mundo do crime. A adrenalina, o dinheiro fácil, tudo que isso que me consumia. Mas eu sabia que a vida que eu levava estava me levando a um caminho sem volta. Ainda assim, eu continuava como se estivesse cego pelas consequências. Foi numa dessas noites, durante uma emboscada, que tudo desmoronou. Fui alvejado, vários tiros, um após o outro. Caí ali, sentindo o sangue escoar, e em poucos minutos estava inconsciente. Fui levado às pressas ao hospital. Minha vida estava por um fio. Em meio à confusão, à beira da morte, senti algo estranho. Como se eu estivesse saindo do meu corpo, flutuando acima da mesa de cirurgia. Eu podia ver tudo. Os médicos, as luzes, o meu próprio corpo, estilado ali, inerte. Foi então que algo ainda mais aterrador aconteceu.
Dois seres sombrios apareceram com olhos como brasas intensos e ameaçadores. Eles me agarraram e, antes que eu pudesse resistir, me puxaram para um abismo que parecia se abrir sobre meus pés. A sensação de queda era infinita. Quando finalmente cheguei ao fundo, me encontrei em um lugar que não consigo descrever, totalmente com palavras. Era como um labirinto de sofrimento, um inferno real. Havia gritos, lamentos de dor e eu via almas atormentadas por criaturas bizarras, demônios com formas grotescas que açoitavam com garfos incandescentes. No meio de todo aquele horror, sentado em um trono feito de fogo, estava Lúcifer. Ele tinha uma presença imponente e um ódio que eu podia sentir queimando como se quisesse me consumir também. Aquela visão me aterrorizou de forma que eu nunca experimentei antes. Gritei, implorei por misericórdia, mas meu pedido se perdia em meio ao caos, abafados pelos gritos de agonia ao meu redor. A desesperança era total. Eu achava que estava condenada a passar a eternidade ali, sem escapatória. Foi então que uma luz surgiu, um forte, brilhante e com um contraste absoluto com aquele sombrio. Ele veio em minha direção, e radiante, cheio de paz. Era Deus. Ele me olhou com compaixão e com uma força que eu não conseguia entender me puxou daquele lugar. Em questão de segundos, tudo mudou à minha volta. Quando abri os olhos, eu estava no necrotério do hospital. Os médicos e enfermeiros estavam incrédulos, olhando para mim como se tivesse visto um milagre. E foi exatamente isso que aconteceu. Aquela experiência me marcou profundamente. O inferno, os gritos, o encontro com Deus, tudo ficou gravado na minha alma. Naquele momento percebi que eu tive uma segunda chance. Decidi que não voltaria para o crime. Abandonei tudo e comecei uma nova vida. Passei a me dedicar, ajudar os outros que estavam no mesmo caminho que eu, trabalhando em um centro de recuperação, tentando evitar que os outros passassem pelo mesmo que eu vivi. Hoje, minha história é muito conhecida por todos. Sei que fui salvo para inspirar outros, para mostrar que, por mais fundo que estejamos no erro, ainda existe esperança, ainda existe redenção. Deus me deu uma nova chance, e tudo que eu faço agora é para honrar a sua presença. Obrigado, meu Deus, por me dar uma nova chance e obrigado por ler o meu relato. E, gente, que legal! Oh, Deus deu uma nova chance. Sempre que você achar que não tem mais pra onde você correr, Deus vai estar lá, Ele vai te segurar, Ele vai te resgatar e vai estar com você. E é isso, gente. Um relato autoexplicativo, confia que a gente sempre tem uma segunda chance. Não acha que a gente tá em um ponto que não tem mais pra onde ir. Deus vai te dar pra onde ir e vai te ajudar. Confie em Deus. Sempre em Deus. E vamos então para o nosso próximo e último relato de hoje. Um demônio ou um espírito? Essa é uma história de arrepiar e completamente verdadeira. Um amigo meu era um motoboy e trabalhava levando gente de lá pra cá na cidade. Certa vez ele pegou um passageiro, uma moça aparentemente comum, e seguiu viagem. Ela estava usando fones de ouvido, conversando com a esposa enquanto dirigia. Mas algo bizarro começou a acontecer. A moça que estava atrás dele começou a repetir palavra por palavra que a esposa dele dizia ao telefone, na mesma voz e ritmo. Imagina a sensação de virar e ver o rosto de uma pessoa esperando a reação normal e, em vez disso, você se depara com uma expressão completamente diferente. Ele olhou para trás e lá estava ela, com pele pálida, os olhos totalmente brancos, como se a vida estivesse sido drenada dela. Ela já não parecia mais humana. Nesse momento, uma senhora que estava no ponto de ônibus, perto de onde eles passaram, começaram a se retorcer, tomada pelo que muitos chamam de espírito, o Espírito Santo. E gritou para ele: esse demônio foi enviado para te matar. Se você a levasse até o destino, hoje seria seu último dia. Ele conta que, mesmo no meio de tanto pavor, tentou manter o controle da moto. Enquanto isso, a moça não se mexia, nem piscava, só olhava fixamente para ele, com olhos mortos. Depois de alguns minutos, que pareceram horas para eles, ela simplesmente voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido, como se tivesse consciência do que acabara de acontecer. Quando ele parou, ela desceu da moto e seguiu andando calmamente, enquanto as pessoas ao redor começaram a vaiá-la e fazer sinais de proteção como se pudessem sentir a presença de algo maligno nela. Ela simplesmente desapareceu da multidão, sem nem olhar para trás. Até hoje, meu amigo me pergunta quem ou o que ele realmente carregou naquela noite. E nunca mais esqueceu o aviso da que ele recebeu naquele dia.
E o relato acaba sem final, sem nada. E, gente, o que era isso? Era um demônio? Um espírito? Que veio pra ceifar a vida dele? E graças a Deus que a senhora incorporou, né? E fez ele ali se tocar. Credo, gente, eu acho que era um demônio. Era um demônio ali. Andando pelo meio ali só esperando a vítima. Achei sensacional esse relato. Eu não queria que acontecesse comigo, mas achei sensacional. É isso, gente. Esses foram os relatos de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E lembrando, se você tem um relato e gostaria que eu lesse ele aqui no canal, aqui na descrição vai ter os métodos de envio. Muito obrigada a quem assistiu até aqui. E boa noite e bons sonhos!